do saber o Espírito, conheçamos assim a esperança, a qual nos chamou como herança. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas nas coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, nós estamos aqui na casa de Deus, neste domingo, o domingo do Senhor. Na quinta-feira, eu comentei no Santo Terço que era, de fato, um domingo umas palavras muito duras de se ouvir. As palavras de hoje é uma palavra dura. Na verdade, estão puxando. Jesus hoje vem puxar a nossa orelha. E hoje vem fazer uma pergunta se a nossa fé está sendo correspondente a Deus. Hoje nós vimos a primeira leitura, onde o profeta Jeremias, além de profeta, ele foi sacerdote também. E ele se dedicava muito a Deus. Mas nós vimos na primeira leitura uma discussão. Jeremias estava bravo com Deus. Estava discutindo com Deus. E diz a palavra que Jeremias não ia mais tocar na palavra de Deus. Ia desistir, porque na palavra estava dizendo que quanto ele mais falava de Deus, as pessoas zombavam dele. Faziam chacota da sua pessoa. Ele era motivo de chacota. Zombavam dele o tempo todo. Então Jeremias chegou e falou: não vou mais clamar o nome do Senhor. E aí, o que diz a palavra? Que ele sentiu um fogo ardente dentro do seu corpo, e era tão forte esse fogo que ele desfaleceu, desmaiou. Ele não tinha mais forças para ficar de pé. Essa palavra hoje vem nos trazer, então, esperança, para mostrar que a fé tem consequências. A nossa fé tem consequências. E se nós não estamos tendo essa consequência na nossa vida, nós não estamos tratando a nossa fé como Deus quer. Vamos repetir isso, porque hoje nós temos que sair daqui, neste domingo do Senhor, e nós temos que levar isso para a nossa casa, que a fé tem consequências. Vamos dizer? A fé tem consequências. Nós não temos que ter medo de dizer isso. A nossa fé tem consequências.
E aí vem para o evangelho hoje, que é continuação do que nós vimos no domingo passado. Domingo passado, Pedro estava muito feliz, orgulhoso de si, porque Jesus falou assim: Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra construirei a minha igreja. Veja a felicidade de Pedro então, né? Estava feliz, orgulhoso, e ele se achando então. E aí Jesus então, continuando, começou a dizer aos discípulos, nesse mês vocacional, último domingo, voltado para o catequista, Jesus inicia-se então, assim como um catequista começou, onde nós iniciamos. Jesus começou a dizer aos discípulos que teria que ir a Jerusalém. Então, quando ele disse isso, os discípulos ficaram felizes. Foi por pouco tempo a felicidade, né? Mas os discípulos falaram: agora sim, Jesus vai para o centro do poder em Jerusalém, cada um vai pegar seu ministério, nós vamos ficar à frente das pessoas. Por quê? Porque eles pensavam como homens. Os discípulos pensavam como homens. E aí a gente teve até algumas passagens quando eles discutiam, os discípulos entre eles, né? Não sei se vocês se recordam, mas quando eles discutiam assim: quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda, sou eu que vou sentar. Por quê? Porque eles pensavam como homens. E nesse momento que Jesus disse então que teria que ir a Jerusalém, eles ficaram felizes, porque eles acharam que cada um ia assumir o ministério, porque o rei, né, na cabeça deles, Jesus é o rei e não pode sofrer. Jesus é o rei, não pode sofrer, e vai então ter um reinado de glória e poder. E os discípulos, pensando assim, falou: graças a Deus, agora nós vamos cada um pegar seu ministério e seguir a nossa vida. Mas aí, como diz os italianos, né, não durou nem um dia, de Natal a Santo Stefano, não durou nem um dia a felicidade deles. Por quê? Porque Jesus disse então que teria que sofrer. Teria que sofrer. Teria que sofrer por quem? Eles falam pelos anciões, pelos mestres da lei, pelos sumos sacerdotes. Então quer dizer, Jesus teria que sofrer pelas pessoas que se dizem religiosas, que se dizem de Deus. Quem ia fazer Jesus sofrer seriam as pessoas do bem naquele tempo. Olha que coisa para os discípulos engolir aquilo lá, né? Aí Jesus falou para eles então: eu vou sofrer por todas essas pessoas que dizem que amam a Deus, vou morrer, depois vou ressuscitar. Para digerir aquilo lá, os discípulos lá já são Rizal, né? Para digerir tudo aquilo lá. Imagine como eles ficaram desesperados. E aí vem Pedro, que no domingo passado foi aquele Pedro de rocha. Hoje, para Jesus, Jesus fala: Pedro, tu és pedra de tropeço. Por que pedra de tropeço? Porque ele não pensava coisas de Deus. Ele estava pensando coisas dos homens. Pedro, então, tomou Jesus. Quando ele fala que tomou Jesus, ele tomou a parte de Jesus como se fosse uma briga. Ele pegou Jesus à parte, colocou num canto, e como diz a palavra, que ele repreendeu Jesus. Começou a repreender. Quando nós falamos em repreender, é Satanás. É como se ele estivesse repreendendo Jesus. Isso não vai te acontecer, isso não é de Deus. Ele começou a dizer então que Jesus não estava pensando como Deus. Mas por que isso? Porque ele não queria que Jesus sofresse, porque na cabeça dos discípulos eles teriam um reinado, eles sentariam nos tronos, cada um ia seguir a sua vida, com mais um sendo em cima do outro, quem ia ser o maior, quem não era. Era isso que eles pensavam. Então Jesus falou o quê? Vai para longe, Satanás. Tu és pedra de tropeço. Então, quem diria, né? Pedro, que no domingo passado era rocha, hoje é pedra de tropeço. Mas infelizmente porque pensava as coisas do alto. Pensava as coisas terrenas, coisas dos homens. Então hoje nós estamos vendo que a nossa fé tem consequências. E aí Jesus vem dizer a todos, porque todos, a palavra diz, Jesus disse a todos. Por quê? Porque todos pensavam como Pedro, as coisas terrenas. E aí Jesus disse: se quer seguir-me, renuncie-se.
tome a sua cruz e segue-me. Nós temos que renunciar. Hoje Jesus vem dizer se você está renunciando às coisas da sua vida. Se você está renunciando, nós estamos tendo as consequências. Se nós não estamos renunciando nada, nós não estamos tendo a nossa fé com consequências. Todo dia na nossa vida é uma renúncia. Todo dia. A tentação, ela vem em vários pontos da nossa vida. Seja na nossa casa, na rua, no trabalho, existe tentação a todo momento do ser humano. Se você não está tendo a fé difícil de vivê-la, é porque está errado. Então hoje nós temos que sair daqui sabendo que a fé tem consequências. Jesus hoje vem neste último mês vocacional, esse mês, neste domingo voltado para os nossos catequistas, Jesus vem nos chamar para seguir. Seguir de coração aberto, seguir com amor e com fé. A partir de então, se nós renunciarmos e tomar a sua cruz, nós também um dia chegaremos à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso